Muito boa tarde, senhoras e senhores. Ao senhor primeiro secretário para presidir a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Alessandro Bussola, André Maldonado presente, Antônio Carlos Domingues presente, Arnaldo Ribeiro presente, Dário Luiz presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Emerson Pereira Batista presente, Célia Alexandre Almagro presente, Hélio Venâncio Ferreira presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Luzila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Márcio Teixeira presente, Marco Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Natalino Davi da Silva presente, Ubiratã Caçante presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Vou pegar o nome. Muito bem, senhores vereadores, nós temos 20 vereadores presentes. A quórum regimental, declaramos reabertos os trabalhos da primeira sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2026, às 18h24. Iniciaremos agora a ordem do dia, com processos em primeira discussão. É o processo 206/25, é o projeto de lei número 64/25, que reestrutura a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru e da outras providências. Autoria a Prefeita Municipal. Atenção, senhores vereadores. Há uma mensagem modificativa e supressiva que necessita de parecer das Comissões de Justiça e de Economia. Ao senhor primeiro secretário para a leitura da referida mensagem. Mensagem modificativa e supressiva ao projeto de lei 6425. Senhor presidente, nobres vereadores, vimos através deste presente encaminhar a Vossa Excelência, de acordo com o inciso 3 do artigo 3 do artigo 152 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, a mensagem modificativa e supressiva ao projeto de lei 64/25, que reestrutura a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes CIPA no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru e da outras providências. Considerando que o referido projeto inclui como atribuições da comissão prevenção e combate a assédio moral, sexual e da outras formas de violência no ambiente do trabalho, esta mensagem propõe a alteração da denominação oficial da comissão, a alteração da denominação oficial do setor responsável por atuar em conjunto com a CIPA em suas atividades e práticas e ainda a supressão de 2 parágrafos do artigo 13, de forma de refletir a abrangência atualizada de tal comissão, bem como a supressão do artigo 27 do projeto acima mencionado, com o intuito de não gerar entendimento dúbio referente ao treinamento para membros CIPA. Diante do exposto, solicitamos a seguinte alteração: alterar em todo o texto do projeto de lei, incluindo emenda, capítulos, artigos, parágrafo e anexo à expressão Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio CIPA. Esta alteração ocorrerá nos artigos 1, 2, 3, 4, 5, inciso 1, inciso 2 do artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, parágrafo único do artigo 8º, 9º, artigo 11º, 12º, 13º, 16º, artigo 18º, 19º, 20º, inciso 1, 2, 5, artigo 20, 21, 23, 27, 28 e 40, alterar em todo o projeto de lei, incluindo artigos, inciso e parágrafos, as expressões Gerência de Medicina, Enfermagem e Segurança do Trabalho, Gerência de Assistência Social e Psicológica, Núcleo Especializado de Atendimento à Servidora Pública criada pelo Decreto Municipal número 15.089, de 11 de novembro de 2020, e as suas atualizações para Diretoria de Políticas Públicas para Medicina e Saúde do Servidor. Essa alteração ocorrerá nos artigos 13, artigo 16, artigo 5º, artigo 18º e 26. A mensagem destina-se à supressão dos parágrafos 1, 2 do artigo 13º e o artigo 27º do projeto de lei 64/25. Contamos com a compreensão dessa egressa casa e renovamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Suelen Silva Rosim, Prefeita Municipal. Lido, senhor presidente. Atenção, senhores vereadores, a referida mensagem modificativa e supressiva necessariamente precisa tramitar nas comissões. Sendo assim, eu solicito ao presidente da Comissão de Justiça para nomear relator. O relator do projeto foi o vereador André Maldonado, por isso eu nomeio o vereador André Maldonado como relator.
Eu peço prazo, senhor presidente, para analisar. O referido projeto está fora da pauta, senhores vereadores, e passaremos, nesse momento, ao segundo projeto, que é o projeto de lei que dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção, mitigação e contaminação de aquíferos do solo por necrochorume em cemitérios do município de Bauru, de outras providências, autoria deste vereador que vos fala. Solicito o sobrestamento por 2 sessões para que eu traga material para discutir com os vereadores. Calma, vereadora Estela. Muita calma nessa hora. Sobrestamento por 2 sessões, está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação, aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o sobrestamento, a votação está fora da pauta. Passaremos agora ao processo 304/25, senhores vereadores, atenção. Substitutivo do projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de adegas, disque cerveja e estabelecimentos similares no município de Bauru, autoria de diversos vereadores. E o presente substitutivo, ele já tramitou em todas as comissões e nós vamos, nesse momento, colocá-lo em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Almagro e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Eu vou voltar a mencionar algo que eu tenho colocado aqui de forma reiterada, e que é uma palavrinha tão simples. Ela só precisaria, de fato, ter significado, relevância, quando a gente faz aqui nossas tratativas, que é procedimento. E eu disse na audiência pública que nós fizemos aqui, e que, salvo melhor juízo, foi o vereador André que presidiu, e o vereador Hélio, onde, em uma das minhas manifestações, naquela audiência, eu disse o seguinte: eu não quero votar contrário a esse projeto. Se ele vier e se ele for alterado com o sentimento de quem quer trazer uma disciplina para o setor, que não seja contraditório com nenhuma legislação, que não venha para prejudicar, mas de fato melhorar, e que seja execuível. E falei, inclusive, que da forma como ele estava configurado, ele se colocava em contradição com leis aprovadas por essa casa e proposto, inclusive, por vereadores desta e da legislatura anterior, que é a Lei Geral da Iniciativa da Liberdade Econômica, onde se prevê e se pactua intervenção estatal mínima no direito de empreender. E, ao propor medidas que possam impactar no direito de empreender, que elas sejam execuíveis. Vou dar um exemplo a vossas excelências. Nós não estamos diante de uma comissão especial de inquérito que coloca no centro das discussões o comércio das sucatas? Não foi este poder legislativo que, em 23 e depois em 25, propôs mudanças, mas aprovou uma disciplina interventora máxima em como agir, em que horário deve funcionar, procedimentos que obrigatoriamente deveriam ser adotados, sob pena de cessação do registro. E nós não podemos e não devemos ter preocupação aqui em criar biblioteca de legislações. Legislações que se criam, que se divulgam, que se soma à iniciativa, e é legítimo, deste ou daquele, ou destes ou daqueles, mas cuja execuibilidade é nenhuma. Exemplo, as gravações dos comércios de sucata, que deveriam ser por 180 dias, e foi dado um lapso temporal para adequação. Quem que se adequou? Nem as grandes. E foi dito aqui. Foi reconhecido que não fiz.
Alguém vai lá caçar o alvará da empresa? Depois da declaração dada aqui, foi a prefeitura para caçar? Porque criou-se uma lei para dar resposta psicológica, para se criar uma zona de conforto teórica na mente do cidadão. Olha, agora está regulado, agora não vai mais ter compra irregular. Agora, se vender, nós vamos pegar no flagrante. Por quê? Porque vai ter 6 meses de gravações ininterruptas. Vai ter nada. Não tem. Não está tendo. Não vai ter. E aí, quando eu digo de procedimento, e resgato novamente aquela reunião, aquela audiência pública, que foi muito importante, porque tinham representantes aqui dos proprietários de adega. Tinha secretários municipais aqui, como de negócios jurídicos, como da assistência, como o do desenvolvimento econômico. E o que nós pactuamos aqui aquele dia, senhores? Nós pactuamos que, sob o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós, Poder Legislativo, Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, juntamente com a de Justiça, faríamos uma audiência, uma reunião, ou dê o nome que quiser dar, multissetorial, onde todos os procedimentos para regularização, porque um dos pontos colocados aqui naquela discussão foi exatamente este. Quem orienta, a quem se busca, quem quer se adequar, quem quer passar a contribuir adequadamente, quem quer se colocar de acordo, porque ninguém pode estar querendo regular para fechar. Eu tenho certeza absoluta que não é esse o sentimento que move nenhum dos senhores, que são propositores da lei. Por que eu não estou assinando? Porque eu tenho discordância com a forma original. E não guardo agora concordância com a totalidade do substitutivo. Porque eu penso que não haverá resolução do problema que aflige a sociedade. Como não está havendo no caso da sucata, gente. Não vamos mentir para nós mesmos e não vamos mentir para ninguém. Agora, nós sobrestamos esse projeto durante as sessões extraordinárias. Eu não sei o que levou o presidente a escolher esses 3 e pautar esses 3, mas esse é um dos que não devia ter sido pautado hoje. Por quê? Porque a construção que nós construímos nos debates da extraordinária foi exatamente de que tinha que retomar o período, não é, vereador Segalo? O período pós-recesso e a comissão democraticamente cumprir aquilo que nós acordamos com os comerciantes envolvidos, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir, e com as 2 comissões que comandaram aquela audiência pública, e com todos os vereadores que quisessem acompanhar. Essa audiência não aconteceu, essa reunião não aconteceu. A última vez que conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, depois daquela sessão extraordinária em que o projeto foi sobrestado, ele voltou a reafirmar estar à disposição para colocar a equipe e nós discutirmos como criar o melhor mecanismo de se ter uma legislação capaz de ser executada e cobrada, de produzir efeitos na vida das pessoas, não pelo fechamento, mas pela organização, pela transparência, pelo cuidado, pelo respeito aos vizinhos, pelo respeito ao direito do outro de comerciar, de empreender, até para que nós não sejamos contraditórios com legislações que nós mesmos já aprovamos aqui nessa casa. Então, eu não sei se o presidente pautou tendo sido pedido ou cobrado pelos autores. Se não foi, se foi, e os autores insistirem em votar hoje, não contarão com o meu voto. Eu gostaria de aprofundar esse debate, eu tenho certeza que o vereador Segala também, porque participou da discussão e nas outras reuniões que nós tivemos aqui, as outras sessões, também fez o apelo de que a gente cumprisse, que nós possamos cumprir o combinado da audiência pública. Vamos fazer a reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com as demais pastas, de forma multissetorial, com as comissões, ouvindo o segmento, ouvindo as pessoas e cumprindo efetivamente uma legislação que seja execuível. Vereador Marcos... Bem rapidinho, acabei de receber a informação. Primeiro que esse presidente está tomando cuidado de colocar os processos com os pareceres, né, que é o caso, mas esse especificamente, vereador Estela, ele estava sobrestado, então necessariamente ele retornava à pauta hoje. Sim. Obrigado.
Vereador Natalino, me honra com a parte. Excelência, só para colaborar com a sua fala, e nessa linha que a Vossa Excelência está colocando, eu também sigo, tá? Mesmo porque realmente falta, eu acho que a gente, dentro, discutir isso que foi discutido nessas reuniões aí que a senhora citou, eu também acho de uma suma importância, porque é um projeto de muita relevância, impacto social, e a gente está aí para discutir até os últimos pontos. Muito bem, vereador. Eu peço reserva do meu tempo, presidente. Vossa Excelência expande 1 minuto, 10 segundos. E continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Hélio Venâncio e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres vereadores e todos que nos acompanham, esse projeto de lei está sendo... É de conhecimento de todos, né? Ele começou a tramitar em julho do ano passado. E há todo um clamor público com relação, não à intervenção ao direito de empreender, mas uma intervenção com relação ao direito a um convívio social pacífico, à segurança e, principalmente, à saúde pública. Então, aqui não é só falar em empreendedorismo. Nós defendemos o empreendedorismo e é justo. Aliás, a lei surgiu justamente com o intuito de defender o empreendedorismo, mas de forma regulamentada. Para quem não sabe, esse fenômeno de adegas aí ganhou corpo, não passou a existir após a pandemia, mas ela ganhou corpo, quantidade na cidade e tudo mais, em razão do contexto de pandemia, aonde as pessoas não podiam frequentar bares e lanchonetes, e aí precisava regulamentar essa questão de passar e retirar o produto para consumo em outro local. Até aí tudo certo. Mas a partir daí, com o retorno à vida normal, as adegas, elas continuam sem regulamentação e se tornam um problema de saúde pública quando tem notícias, né, de venda de copão, manipulação de bebidas, que ninguém sabe se de forma regular ou não. Então, aí começa a questão da saúde pública. Depois, a questão do ajuntamento de pessoas e a perturbação da tranquilidade alheia, inclusive com residências ao lado de algumas adegas, não são de todas, é importante a gente ressaltar isso, virando literalmente mictório de usuários de adega. Então, vocês imaginam tudo isso nesse contexto, aquela pessoa que está ali do lado, que já tinha a residência firmada naquele local, e tendo que conviver com esse tipo de situação. Teve famílias que estiveram aqui e trouxeram alguns vídeos para que a gente pudesse ver. E a situação estarrecedora. Numa determinada adega aqui da cidade, a senhora tenta sair com o carro e ela é impedida. Ela é simplesmente impedida. Nessa mesma adega, tem vídeo lá, o indivíduo usando a garagem dessa mulher como mictório. Então, imagina os senhores, qualquer pessoa aqui, nessas circunstâncias, tendo que conviver com essa situação vexatória, que envolve saúde pública, que envolve o direito à tranquilidade. Então, não é intervenção à livre iniciativa de empreendedorismo. Envolve outras questões. Questão de saúde pública, questão de segurança. E depende, sim, desse poder legislativo. Portanto, senhor presidente, nobres vereadores, eu acho que a lei tem que continuar tramitando. Sou a favor do debate, sempre vou defender o debate nessa casa. Sempre. E não me oponho a, se houver alguma tentativa de debate, de continuar os debates, para mim está tudo bem. Mas a lei, quem está lá na ponta da linha, convivendo com esse tipo de conduta,
tem urgência. E nós temos a obrigação de dar uma resposta para esse pessoal. Senhor presidente, eu peço reserva do meu tempo. Muito obrigado. Vossa Excelência dispõe ainda de 6 minutos. O referido processo continua em discussão. Uma questão de ordem? Questão de ordem, senhor Está presidente. deferido, Excelência. Gostaria de solicitar o sobrestamento por 2 sessões desse projeto. Ok, então, nesse momento, a gente vai colocar... Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Eu gostaria que o Natalino explicasse o motivo do sobrestamento. Porque, dependendo do motivo, eu posso votar a favor, dependendo do motivo, Eu eu vou posso votar colocar contra. eu vou colocar em discussão, tá? Não, no microfone à parte, não. Senhores vereadores, o pedido de sobrestamento está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela, que vai falar sobre o sobrestamento, ok? Aí fica a cargo de cada um o seu voto no sobrestamento ou não. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, vereadora. Na verdade, gente, é autoexplicativo. Acho que o vereador Hélio foi suficientemente democrático em vir aqui defender a lei, mas sinalizar democraticamente que não se opunha a que houvesse um adiamento para o debate. O que eu queria pedir? Eu acho, inclusive, que eu não sei se duas sessões seria o bastante, porque só pularia a primeira e já seria a outra. Porque o que seria ideal, viu, presidente Marcos? Sim. É que nós fizéssemos o sobrestamento, viu, vereador Hélio? Mas já agendasse, porque tem vários projetos que são sobrestados e depois não tem a execução. E eu tenho que ficar aqui cobrando, senhores, porque eu não estou nas comissões. Mas no mandato anterior, a gente combinava aqui um sobrestamento e uma discussão, pela comissão a gente já chamava. O que ficou acordado naquela audiência pública é que seria a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e a de Justiça, por conta dos aspectos jurídicos e os impactos, mas também por conta da questão da regularização, né, de uma série de situações que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se colocou à disposição. Então, vamos aqui fazer um exercício. Hoje é segunda. A Comissão de Indústria hoje está presidida por quem? A Luzila? Quem que é o presidente da Comissão de Indústria? Você que está presidindo? Você acha que é possível chamar a reunião pública com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a próxima semana? Porque se nós vamos sobrestar por 2, ela não vai ser votada na segunda, mas na outra ela já vai estar aqui. Então, a reunião já teria que ter acontecido. Vereadora, me honra com a parte? Sim, pois não. Só para colaborar também e responder o vereador André, não no projeto, vereador, mas em alguns pontos a consultoria legislativa realmente deu pela ilegalidade de alguns pontos dentro do projeto. É essa a minha dúvida também. Mas a gente pode aprofundar, porque o vereador Hélio, como um dos autores, também fez uma réplica nos apontamentos, que nós podemos ter concordância em alguns pontos e discordância em outros. Para mim, eu não estou me apegando aqui, de forma relevante, nos aspectos jurídicos. Eu estou me apegando, para além dos aspectos constitucionais e legais, na execuibilidade da lei, na construção de algo que seja, de fato, praticável. E aí eu acho que o sobrestamento vem em boa medida, principalmente com o presidente da comissão aqui, considerando viável que a gente já chame essa reunião para a próxima semana e que envolva todos os segmentos que foram colocados naquela reunião. Porque estavam os coletivos do setor, estavam várias secretarias, principalmente a de desenvolvimento econômico. Vereador Segala, me honra com a parte. Vereador Estela, é só para observar o seguinte, o substitutivo foi enviado, já na forma de substitutivo, no dia 24 de novembro de 2025. Há aqui um ofício da Secretaria de Saúde do município, dirigida ao presidente Marcos de Souza, a respeito do projeto, com várias sugestões de modificação no projeto, datado de 18 de dezembro. Ou seja, o substitutivo não levou em consideração e nem se manifestou sobre as sugestões da Secretaria de Saúde. E aqui foi falado a respeito do problema da Secretaria de Saúde. Então, no mínimo,
tem que se debruçar sobre essas sugestões, ver se elas podem ser acatadas ou não, se elas devem ser inseridas ou não em um novo substitutivo, para daí a gente poder votar. Desculpe, mas é isso que eu tinha que observar. Excelente ponderação, vereador Segala. Então, espero com isso ter justificado suficientemente e agradeço ao vereador Hélio, que é um dos propositores, a deferência na construção dessa possível unidade para uma legislação que seja efetivamente execuível. Peço a reserva. Só aproveitar. Pois não, presidente. Talvez, então, se tem que envolver a saúde também, não sei se 2 sessões aí, se o pessoal, obviamente, aceitar. 2? Então, tá bom. Então, é isso. Fiquem à vontade. Eu peço reserva do meu tempo. Tem ainda 5 minutos. Pede a palavra ao vereador Burger, terá regimentamento por até 10 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, vereadora, em relação à regulamentação, eu já adianto que eu sou a favor, porém, eu tinha estudado esse processo aqui no ano passado e hoje, retomando sobre alguns apontamentos que eu tinha feito, algumas questões me chamam a atenção na estrutura legislativa, da técnica, da escrita. Por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 1º, fica vedada a execução de atividades de comércio varejista de bebidas alcoólicas em estabelecimento localizado a uma distância menor que 100 metros de instituição de ensino, públicas ou privadas, de menores de 18 anos. Desculpa a minha ignorância, mas o que seria uma escola de menores de 18 anos? É ensino básico, é ensino fundamental, é ensino superior? Então, eu tenho, em cima da técnica legislativa, não pode venda de bebida alcoólica que esteja a menos de 100 metros de uma escola de menores de 18 anos. Eu não consegui entender. Outro ponto. E se for um mercado? Pode. Mercado pode porque não se adequa ao KNAI indicado. Aí não cria uma diferenciação? Porque eu vou quase todo dia no mercado. E eu vejo assim, por exemplo, final de semana à noite, eu vejo a molecada lá, virou point no mercado e comprar cerveja, comprar bebida alcoólica. Então, por exemplo, lá no Confiança, no Taust, pode menos de 100 metros. Pequenininho lá não pode. Eu entendo que a intenção é das melhores possíveis, mas me pega um pouquinho nessa situação. Outro fato que me incomoda... Vereador Burgo, só para não perder, por favor. É importante essa fala, porque já tem informações que o pessoal de adega, vereador Elinho, vai utilizar ajustes no KNAI e colocar mini mercado ou qualquer coisa desse tipo, porque mercados podem funcionar 24 horas. Então, estou só falando que é um caminho aí que podem ser utilizados. Então, presidente, era o assunto que eu iria entrar agora, que é uma questão que me pega... Permite uma parte? Por favor. Essa questão que o senhor está mencionando com relação à técnica legislativa, em processo de revisão, ela deixou de constar. Então, com o atual substitutivo, ela deixou de constar dessa forma. Essa expressão que o senhor utilizou. Mas, reforçando, o debate é sempre importante, e eu acho que a gente sim, deve insistir no debate das 2 sessões. tá. Ô, vereador Hélio, eu estou com o processo aqui, ó. Estou lendo o processo aqui, o 304/2025, que a gente está votando. O vereador Borgo, vou pedir licença de novo para Vossa Excelência, Claro. para a gente se ater na questão do sobrestamento. Importante essas dúvidas, Não, que acho que o senhor vai defender o sobrestamento. Sobrestamento, Ótimo, exatamente, por isso que eu... Só para a gente fechar. Eu estou explicando a minha dúvida. Se Sim. eu tenho dúvida, eu defendo sobrestamento. Para que seja sanada as dúvidas. Perfeito. Outra questão, que é a que o senhor já antecipou aqui, é um assunto que eu tenho preocupação desde a minha época de faculdade, que eu vejo... Olha, não entra na minha cabeça. Quando uma lei se refere a outra legislação.
fica, por exemplo, fica proibido as condutas, atitudes descritas na lei tal. Então, uma lei remetendo a outra lei. Ao invés de descrever os atos, ela remete a uma outra lei. Aqui é pior, porque ela não remete a uma lei, ela remete ao CNAE. E é aí que eu queria chegar, presidente. E aonde me preocupa? A lei trata sobre a proibição de adegas. Tá? E eu já falei, eu concordo que tem que regulamentar, sim, que está uma bagunça. Mas eu tenho medo da gente criar aqui um Frankenstein jurídico aqui, porque sancionou a lei, ela tem validade. Né? E ali o que acontece? Nós estamos tratando aqui de regulamentação de adegas e disque cerveja. O que é adega? Não é o ponto principal que a gente tem que partir? O que é adega? O que é disque cerveja? E aí a lei, ela remete ao CNAE. CNAE G4723-700. Só que o CNAE, ele pode ser alterado por uma regulamentação administrativa. Uma lei federal, enfim. Aí a nossa legislação ela ficaria vinculada ao CNAE. Mas e se tiver uma mudança que lá naquele CNAE incluem ou excluem certas atividades? E se, como o presidente Marcos disse, e se o cara o empresário lá que é dono do que é caracterizado a adega, ele vai lá e ele muda, ele fala, bom, agora não é mais adega, agora é um mercadinho. Entendeu? Então, são questões que... eu sei, o projeto está vindo para a pauta agora. Mas eu também não tenho culpa de ter sido excluído de todas as comissões. Né? A oposição, nós somos excluídos de todas as comissões. Ficamos só na interpartidária e, mesmo assim, meia capenga. Que a gente ainda não tem muito direito. No primeiro mandato, quando nós fazemos partes ali de várias comissões, a gente se debruçava. Agora, infelizmente... Óbvio que não justifica, o vereador tem que ir a fundo, independente de estar na comissão ou não. Eu fiz isso. Como o momento é agora da discussão, agora eu trago essa questão. Então, presidente, sou a favor de regulamentar, mas, até pela origem do meu partido, pela liberdade econômica, enfim, acho que são princípios que colidem, né? Direito de vizinhança, direito de propriedade, direitos humanos, por que não? Direito empresarial, direito econômico, mas eu acredito que dá para aperfeiçoar a legislação. Tá? O que me coloca à disposição é óbvio para ajudar, mas eu vejo que as comissões têm a incumbência aí principal, por isso eu defendo a sobrestamento e faço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 3 minutos, continua o sobrestamento em discussão, ninguém mais querendo uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queriam se manifestar, está aprovado o sobrestamento por 2 sessões. Solicito à Comissão de Indústria que, por gentileza, agenda essa data, pedindo presença tanto da Saúde quanto da CDCOM, para que possamos seguir debatendo este projeto, e nesse momento passaremos uma questão de ordem, senhor presidente, deferido, excelência. Para anunciar a questão da Comissão de Segurança Pública. Perfeito. Gostaria de anunciar a presidência deste vereador e horário de reuniões às terças-feiras a partir das 10h30. Está registrado, excelência, e acredito que, inclusive, essa reunião que nós estamos falando agora, de adega, pode estar sendo encabeçada também pela Comissão de Segurança, além da Comissão de Indústria da Casa. Fica aí a sugestão. Queria aproveitar e agradecer a confiança de todos os nobres pares e, obviamente, a comissão estará à disposição de todos. Muito obrigado. Ok, muito bem, senhores vereadores, sendo assim... Os membros vereadores, o Biratã e o Júnior Rodrigues, é isso? Exatamente. Okay. Vereador Cabelinho, vereador Pastor Bira e vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Maravilha. Agora sim, passaremos às explicações pessoais. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Edmilson, mais conhecido como vereador Locadora. Pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, boa tarde, boa noite já, né? Boa noite.
Uma boa noite, vereadores, vereadora. Eu peço a palavra rapidamente, ô presidente. Algumas vezes nesse governo, já tentaram passar esse vereador por mentiroso. Algumas vezes, teve uma questão uma vez de cobertor, uma vez das gases, e aonde eu tive que ir ali, e graças a Deus, provar que eu estava falando a verdade. Né? Porque este vereador, assim como outros vereadores, eu me dedico todos os dias. Todos os dias eu me dedico indo nas unidades de saúde, indo atender a população, vindo ao gabinete. Eu falo para todo mundo, já falei isso várias vezes, o quanto é difícil, vereador André, chegar nessa casa. É difícil. Então, já que eu cheguei aqui, eu tenho que atender a população de Bauru. Então, várias vezes eu tive que provar. A última vez agora falaram que não estava faltando seringa, eu tive que ir na UBS. Então, várias vezes, por quê? Porque é o governo que adora falar que o vereador está mentindo. E aí, eu falando do ar-condicionado, assim como está faltando medicamento, tudo, sabe? A gente não fala, presidente, eu não subo aqui nessa tribuna para falar à toa, para jogar palavras. Eu falo o que eu vivencio todos os dias. A população me procura todos os dias. Os usuários, os funcionários das unidades, eles me procuram, vereador, está acontecendo isso. Então, quando eu subo aqui na tribuna, né, e falo do ar-condicionado, é porque realmente não tem ar-condicionado. E aí eu entendo o vereador Miltinho, que aí ligam para ele, passam mensagem, porque eu sempre falo isso até para ele, que é o vereador que está na situação desde o começo e defende o governo e está com o governo. Tudo bem. Só que é o governo que mente até para a base. Mente. Vocês sabem disso. Eu volto aqui falar. Já falaram agora esses dias aí, o tanto de vereador que eu converso. Não dá, não confiam. Não confiam no governo. Porque não tem palavra. Vocês viram o que aconteceu aí essa semana. O presidente do partido que sempre apoiou o governo falou, opa, aqui não. Traição eu não aceito. Então, é o governo que fala. Então, aí eu tenho que provar. Aí eu tive que sair aqui do meio da sessão, vereador, minha assessoria, e gravar ao vivo para mostrar que a UBS do Santo de Virgem, eu cheguei lá e falei assim, ó, tem ar-condicionado? Até riram da minha cara, vereador Marcelo. Que ar-condicionado? Porque não tem. E lá onde estão as vacinas, presidente, que tinha que, no mínimo, na sala de vacina está funcionando o ar-condicionado? Não está funcionando. Eu não consegui, porque as unidades fecham às 17 horas, tinha que voltar, mas eu falo aqui para vocês, ó. Entendeu? Então, para as pessoas que querem falar que está tudo bem, que acham que está mil maravilha, ó, a UBS do centro não tem ar-condicionado na recepção e médicos trazem de casa para atender em dias de calor. Falando de agora, hein? Nas que eu fui. Farmácia do Bela Vista, onde não funciona a recepção, que precisa de manutenção e no estoque. O BS do bairro Santo de Virgem, foi lá onde eu fiz o vídeo ao vivo, que ó, dá dó dos profissionais. Não tem ar-condicionado. Não tem. Eu não vou subir aqui e falar algo, sendo que se está bom, porque senão, posso falar para você? Você vem aqui e fica falando, você vai ligar atrás das pessoas o tempo todo. Eu vou falar somente a verdade. Eu não vou inventar. O BS da Vila Cardia, também não tem. Aí, sabe o que acontece? Fora os furtos. Aí, né, a gente vai, porque esse governo é o governo do país da maravilha. Acho que está tudo legal, está tudo maravilha. O povo sofrendo, o pastor Bira, o senhor sabe disso, o povo está sofrendo, mas acha que está tudo lindo. Não desculpa, não tem o ar-condicionado. E aí, graças à população que nos acompanha e confia no nosso trabalho, aí começa a chover um monte de denúncia agora, Arnaldinho, aí vem mais. Agora você não tem noção, pastor André, vereador André. Você não tem noção. Aí começa. Locadora, você não está sabendo disso também. Locadora, isso também. Cara, desculpa. Sabe? Eu não vou subir aqui para fazer gracinha. Eu sempre vou subir aqui para falar a verdade. Sei que o vereador Miltinho depois subiu aqui e já falou da UBS do Santo de Virgem do Beija-Flor, porque aí acho que alguém falou para ele, ó, o UBS do Santo de Virgem do Beija-Flor está sem. Sabe?
Então, né? Então o que acontece, vereador? Eu sei que você gosta de defender o governo. O senhor é os mais governistas aqui. Só que eles te enganam também, porque a saúde de Bauru está uma bosta. E o senhor acredita nesse governo. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Muitíssimo obrigado. Agora nós vamos chamar o vereador Hélio. Senhores, por favor, senhores, vamos seguir a sessão. Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Venâncio, abre mão da palavra. Edson Miguel de Jesus, abre mão da palavra. Luiz Eduardo Penteado Borgo, abre mão da palavra. Estela Alexandre Almagro não abre mão da palavra e pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Calma, senhores. Presidente, pode voltar meu tempo aí, presidente? Senhores vereadores, só um minutinho, vereador Estela. Senhores vereadores, locadora, por favor, Miltinho. Não, sim, locadora, Miltinho, você tem o seu tempo, Miltinho, você tem 5 minutos para você, para Vossa Excelência, usar o tempo aqui. Vereador Estela, o tempo da senhora está zerado. Fique à vontade. Agora nós vamos começar. Bem, eu quero falar sobre as audiências públicas que nós aprovamos no início dessa sessão, porque a grande verdade é que nós vamos fazer debates novos sobre problemas velhos. E, a despeito de ser o segundo ano do segundo mandato, na verdade, é o 6º do mesmo governo. E a grande constatação que eu faço é que, em breve, os apontamentos do Tribunal de Contas, e eu espero que isso de fato aconteça, tomem a decisão fatal de parar de alertar, mas de constatar que não há efetividade nas audiências e nos debates públicos. Por quê? Porque é um ignorar. Parece aquelas mensagens de tiração de sarro de WhatsApp, mensagem visualizada e ignorada com sucesso. Tem sido assim em todos os debates. Alerto desde já, falei até de manhã com a comissão, com o vereador Hélio, que agora preside a comissão de segurança, que precisamos chamar urgentemente a audiência sobre guarda municipal. Por quê? Porque tem 2 legislações, uma antiga e uma nova, totalmente ilegal, sem debate, sem fundamento, sem fonte. E como é que debate guarda municipal um governo que está emprestando 110 milhões para fazer pavimentação asfáltica, porque não tem previsão orçamentária? O mesmo governo que está criando secretarias, à torta e à direita, sem previsão orçamentária igualmente. Isso é muito sério. Então, rapidamente, nós vamos divulgar ao longo da semana para que cada um dos temas, e essas 7 audiências públicas aqui, não dão conta de todos os temas. Na próxima semana terão outras audiências que nós estaremos apresentando, porque são muitos os temas. E, repito, novos debates sobre temas velhos. Então, nós vamos insistir. Quem sabe com a metodologia do água mole em pedra dura, em algum momento fura. O plano diretor com o vereador Segala, em parceria, dia 4 de março, às 9 horas da manhã. E nós vamos falar aí de novos desdobramentos, porque nós estamos trabalhando juntos para que haja, para aqueles vereadores que tiverem o interesse, que tiverem à disposição, nós estamos preparando com alguns especialistas, algumas pessoas com formação, e a parceria que o vereador Segala vai levar, a proposta para a Senag, um debate de formação, um aulão sobre os aspectos técnicos daquilo que nós votaremos e seremos cobrados pela próxima década, ou pelas próximas décadas. Segurança dos prédios municipais, que não adianta a gente se posicionar isoladamente. É preciso pôr na mesa o governo, porque aqui tem uma responsabilidade objetiva nos certames licitatórios que foram suspensos ou simplesmente cancelados, sem qualquer explicação lógica. Dia 6 de março, às 9 horas da manhã. O futuro financeiro da FUNPREV e os impactos da reforma da Previdência, no dia 10 de março, às 14 horas. Implementação da Lei Complementar 226 de 26, que é o descongelamento dos benefícios dos servidores no período da pandemia. Já é lei, mas não há movimentação para dar efetividade. Já vai entrar a folha de fevereiro, ninguém está recebendo nada. Nada está descongelado, mas já está valendo.
Audiência, dia 13 de março, às 9 horas da manhã. Implementação da Lei 15.326 de 26. Professores da educação infantil como profissionais reconhecidos do magistério, 18 de março, às 15 horas. Reforma do Sambódromo Municipal, agora que já acabou o prazo no final de janeiro, para os 3 projetos de precificação e o projeto físico sobre a reforma. Os editais dos projetos de recuperação do espaço público e o calendário possível de obras e a precificação, dia 20 de março, às 9 horas da manhã. Estrutura e organização da administração direta, após a aprovação da fatídica 7913, que está lá judicializado com o Procurador-Geral de Justiça, e as tratativas da retomada das discussões sobre a revisão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais, porque a 7913 estabeleceu um novo organograma para 7.000 servidores. Está judicializada e agora hoje foi retirada a 74, que era tão ilegal, inconstitucional e absurda quanto a 7913, que infelizmente está vigente, apesar de todas as contradições. E com o fracasso, naufrágio, depois de 1,5 milhão de gastos com a contratação da FADEP, o plano de cargos, carreiras e servidores também está à deriva. Audiência, dia 24 de março, às 14 horas. E reforma do Céu das Artes e tratativas do poder público para a continuidade dos serviços prestados para a comunidade local. Vereador André, já peço desde já, não só a participação, mas o apoio de Vossa Excelência, dia 27, às 9 da manhã. Por quê? Porque é preciso saber por que houve foi deserto o edital, só concluindo já, presidente, foi deserto, o CRAS está mudando dali para um lugar que eu considero absurdo, vai ser um conforto para os servidores, mas vai mudar aqui do lado, praticamente do lado do Fritz, aqui perto do Bar do Português. A área vulnerável, vereador Bira, se Vossa Excelência ainda não estava sabendo, desculpe o susto, mas toda a área vulnerável do Vila do Sucesso, Zé Regino, tudo, ficou secundarizado nesse debate, um prédio moderno vai ser alugado aqui. E aí sim o Céu das Artes vai ficar completamente abandonado. Então, obrigado, vereadora. Fica aí os avisos. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel Afonso Lozila, abre mão da palavra. Próximo vereador Marcelo Afonso, abre mão da palavra. Professor Natalino da Vida Silva, pede a palavra, terá regimentalmente por até 5 minutos. Próximo é o vereador Milton. Queria até que o vereador falasse no microfone. Senhor presidente, nobres vereadores, como eu não consegui concluir todas as minhas apresentações na fala ordinária, realmente é uma luta constante, né? Nós, como vereadores, o que mais temos é temas a ser abordados aqui nesta casa, e aqueles que nos acompanham sabem que nós estamos procurando sempre estar, principalmente na área geográfica, na área do território, que a gente tem uma responsabilidade, e assim como toda a cidade, está procurando, né, exercer o nosso papel aqui. Eu quero compartilhar com esta casa, com todos os colegas e aqueles que nos acompanham. Nós tivemos, se tratando de saúde, eu convidei o secretário, Dr. Márcio Cidade, para estar conosco ali no distrito de Ibiriçá, e prontamente ele aceitou, e nós fomos lá, realmente, fomos ter uma reunião com os moradores daquele distrito, que muito realmente tem questionado, solicitado, reivindicado para o governo Sueli Rosim, e não é de agora, né? Mas é uma região que todos sabem, carente, é uma parte realmente do nosso município, que até a estrutura física, que eu quero realmente compartilhar com os senhores aqui, eu gostaria de pedir à TV Câmara que pudesse rodar o vídeo número 2. Teve uma participação muito importante de muitas lideranças, né, diretores de escolas, e nós debater temas cruciais que nós, né, discutimos no movimento dia a dia.
que é o aprimoramento e a melhora na qualidade de vida da nossa população baunense. Eu sei que outros pares também desta casa, dessa legislatura... Vocês, individualmente, podem e devem cobrar. Tem um vereador que cobra em nome de vocês, população. Tibiriçá é uma prioridade hoje para a Secretaria da Saúde resolver de forma mais adequada o que hoje é nada adequado. E como vocês podem ver, dentre os temas debatidos, os moradores reivindicam o retorno de um transporte na área da saúde. Uma ambulância, eu acho que isso faz necessária. Entregamos a petição em nome dos moradores ao secretário. Ele ficou de ver com muito carinho essa solicitação, mesmo porque realmente se vê, todos sabem que é uma distância, né, presidente? Sim. Até Tibiriçá. Tibiriçá, realmente, em outros tempos, realmente o Centro Rural de Tibiriçá era para a realização de eventos, festas, né? Eu, por exemplo, quantas vezes fui lá, e hoje realmente está locado a unidade de saúde, que propriamente a própria Secretaria de Saúde realmente destacou para nós que, pela vigilância sanitária, está interditado, mas que está sendo utilizado pela unidade de saúde. E, com isso, estão procurando colocar um espaço, ou seja, alugar realmente um imóvel ali dentro de Tibiriçá para poder realmente transferir o atendimento, né, para os moradores na área da saúde ali. Ou seja, você vê que são desafios, como foi falado aqui, são problemas antigos, velhos, e que realmente nós continuamos ainda cobrando para que o poder público coloque realmente nos seus viés aí e melhore realmente a nossa população, principalmente ali de Tibiriçá. Ficamos de retornar, e o secretário, eu tenho certeza, doutor Márcio Cidade, pela sua pessoa, pela realmente do qual realmente aí tem procurado, né, representar realmente o município, dos desafios que nós temos, mas precisamos realmente continuar avançando. E Tibiriçá, eu tenho certeza que eles querem exatamente isso, uma estrutura física à altura, de qualidade, né? Os profissionais realmente atendem muito bem. É um dos quesitos realmente que eu quero destacar aqui, realmente que eles têm muito elogiado realmente o atendimento pelos servidores ali na área da saúde, mas que a estrutura física precisa ser resolvida. Não é possível o distrito de Tibiriçá continuar com essas demandas e nós simplesmente dizendo o quê? Aí está a cargo realmente do Executivo de dar uma resposta, senhor presidente. A minha fala é essa. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Milton César de Souza Sardim. Vereador Miltinho, pede a palavra, terá regimentamento por até 5 minutos. Boa noite a todos. Vereador Locadora, é rápido o que eu tenho para falar para o senhor, é bem rápido. Às 15h21, eu tomei o seu tempo na sua fala e eu afirmei aqui que a unidade que não está instalada seria o Beija-Flor, o Santa de Virgens e o Vila Cardia. Quem estava aqui viu o que eu falei. Eu não falei que estava instalado lá, onde o senhor acabou de gravar. Lá é rápido, o senhor não vai ter mesmo lá. O senhor vai lá e fala, ó, eu não estou mentindo para vocês que eu afirmei lá que não tem, mas eu afirmei que não tinha nesse local. Somente isso. Agora, inclusive eu passei uma mensagem no grupo da Fiscalização e Controle. Já, de antemão, convido Vossa Excelência para participar com a gente, para ir nas unidades que receberam as 186 máquinas que já foram instaladas, nas 44 unidades. Eu acho bacana a gente correr junto para verificar isso daí. Porque se estão mentindo, eu conversei com o Claudemir da Saúde, então quero saber. Agora, em momento algum, e todos daqui sabem, que eu afirmei que lá no Santa de Virgens tinha ar-condicionado. E o senhor saiu daqui, foi lá no Santa de Virgens gravar. Não tem mesmo. E foi o que eu afirmei aqui. Me prove ao contrário. A partir da minha fala, que eu tomei o seu tempo, a partir das 15h21. Isso daí está sacramentado e é fácil de se resolver.
Agora, outra coisa, senhor presidente. O Doni estava na presidência da Indurb. O Doni foi para a Funprev. A Gi Magrini assumiu a presidência da Indurb. O Doni voltou para a presidência da Indurb. E se acredita, senhor presidente, até hoje, as ruas acalmadas não colocaram um projeto. Então, eu vou pedir para o secretário de governo, o senhor Renato Purini, que o senhor agende uma reunião com o Doni, o senhor, os engenheiros da Indurb, porque a última alegação, e eu tenho certeza, eu vou falar, o Marcos que está lá hoje, o Marcos Ribeiro, ele sabe que é um projeto bacana, mas para no pessoal que entende do negócio. Não anda. E outro detalhe, sabe o que foi alegado, pastor Bira? Que, como é para passar somente um veículo nos cruzamentos, somente um veículo, que é o projeto da Rua Acalmada, é para passar somente um veículo, que não passa ônibus. Em Maringá passa, aqui não. Então, por exemplo, se você usar meia rua para um ônibus andar, ele não passa nessa meia rua. É complicado, né? Então, eu quero solicitar ao secretário de governo para que agende essa reunião com o presidente da Indurb, com os demais responsáveis pelo setor de sinalização de trânsito, para a gente, pelo menos, tentar fazer um piloto. É impossível que não passa ônibus numa meia pista. Só aqui em Bauru, gente. Aqui em Bauru não passa ônibus em meia pista. Nos outros lugares passa sim. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, excelência. Nós seguimos aqui nas explicações pessoais com o próximo vereador inscrito, que é o vereador Ubiratã. Pede a palavra, terá regimentamento por até 5 minutos. Presidente, eu só vou utilizar aqui o material que nós escolhemos lá no Manchester, no último sábado, e eu não tive tempo na fala dos oradores. Eu vou pedir para a TV Câmara passar para nós o vídeo número 1, que, infelizmente, para os moradores do Parque Industrial Manchester, começou da mesma forma que terminou 2025, com problemas históricos que seguem sem solução. No começo do ano, foi chamado pelas famílias, né, para visitar o bairro após chuvas muito fortes. O cenário era preocupante, ruas sem asfalto, cheias de buracos, casas sem água na torneira, ônibus que não podia passar, coleta de lixo que não era feita. Diante da situação, no último sábado, os moradores do Manchester se reuniram e fizeram uma manifestação, um ato público, e que outros vereadores também estiveram lá. Vereador Locadora, vereador Estela, vereador Lozila representado, vereador Segala representado. Se eu estiver esquecendo alguém, por favor, me cobre. Acho que eu falei todos. E nós vimos a situação. O pessoal está, de fato, bastante chateado com isso. E não é por menos, né? Claro que a gente entende todas as nuances que envolvem esse processo, porque também existe problema no Otávio Haase, nos assentamentos ali à volta, como eu acabei de conversar com o vereador Júlio. E essa não tem jeito fácil de fazer a coisa difícil. Tem que colocar a mão e trabalhar. O que não pode, é como você está vendo ali, ó, são mulheres, senhoras, gente idosa, tem gente que tem problema de mobilidade, mãe com criança de colo, falta de água, é um convívio com a falta de água, porque primeiro tem que encher as caixas d'água do Tangarás para depois poder abastecer o Manchester. E quando abastece o Manchester, eles já estão gastando a água do Tangarás. Ou seja, é um ciclo que é praticamente interminável. Então, eu gostaria, sinceramente, que essa Câmara pudesse se envolver de uma maneira bastante significativa para que vários vereadores possam também tomar como seus
a regularização, porque lá a gente sabe que tem de tudo. Tem ocupação legal, ilegal, tem lugar que pode, lugar que não pode, lugar que não tem acessibilidade. E eu quero aqui apenas discordar da proposta que o vereador Locadora fez, mas acho que deveríamos buscar um outro dispositivo, que essas pessoas fossem isentas do IPTU. A gente comete sempre o engano, eu aprendi isso e não vou replicar o engano. Quando a gente paga o IPTU, a gente está pagando pela propriedade. Nós não estamos pagando por investimento, nós não estamos pagando por melhoria. Eu sinto que as pessoas que pensem diferente, eu penso assim. Então, você paga porque você tem a propriedade. E isso não é garantia de investimento. É óbvio que o bolo que é composto pelo pagamento do IPTU precisa ser direcionado para os investimentos. Isso é mais do que claro. Então, eu sugiro, vereador Maldonado, o senhor que é versado também no direito, pudesse, junto com a locadora e os demais, criar talvez um dispositivo para trazer algum benefício para essa população, que está alijada daquilo que provavelmente resolveria o problema de muita gente. E nós temos vários, o senhor citou aí, Quinta da Bela Olinda, Chácaras Cardoso, nós temos o Manchester, nós temos Chácaras Cornélio, que acabou de ser resolvido. Enfim, nós temos muito lugar para trampar e até, quem sabe, trabalhar para tirar água da pedra. E aí, havendo um benefício para essas pessoas, até que elas tenham asfalto, infraestrutura, né, e controlar um pouco essa venda predatória, né, essa ocupação de maneira desajustada, vendendo terreno na lua, né, vereador Natalino? Que a gente sabe, que a gente já visitou. Quem sabe a gente conseguiria, de alguma forma, trazer mais justiça social para essa população. Então, agradeço o tempo, presidente. Era isso. Deus obrigado, abençoe. excelência. Muito obrigado. O próximo vereador inscrito, vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Abre mão da palavra. Atenção, senhores vereadores. Há uma solicitação da nova diretoria do sindicato para fazer uma visita na Câmara Municipal no horário da sessão da Câmara, no intervalo. Né? Vamos começar direito certinho esse ano, para a gente ter problema. Então, toda vez que houver uma solicitação de alguém que queira vir falar com os vereadores no intervalo, esta presidência vai consultar o plenário uma semana anterior, que é o que eu estou fazendo agora. Então, senhores vereadores, tudo bem recebermos o sindicato, a nova diretoria, no intervalo regimental? Aqueles que forem contra, levanta a mão, fazendo um favor. Sim, somos. Então, está certo, na próxima semana, no intervalo da sessão, daremos 10 minutos para que a nova diretoria do sindicato possa falar com vossas excelências, e, nesse momento, nós vamos finalizar com um minuto de silêncio, solicitado pelo vereador Manuel Afonso Lozila para 2 pessoas, José Martins de Campos e Benedito Bueno de Moura. Senhores vereadores, nós vamos... Eu preciso que Vossa Excelência traga o nome aqui. Qual é o nome, por favor? Wagner Pregola, pedido do vereador Natalino da Vida Silva. Esse presidente democraticamente vai aceitar fora da lista, vereador Estrela. Também o André Zwicker, o diretor do Redentor, a solicitação do vereador André Maldonado. Aqueles que podem, todos em pé, por favor.
Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Nada mais havendo a tratar, essa presidência da por encerrada a primeira sessão ordinária de 2026, de 2 de fevereiro de 2026, às 19h28. Tenham todos uma semana abençoada.